Luz da mente, paz no coração, energias positivas. Saravá fraterna a todos, muito axé. Sejam bem-vindos na nossa humilde seara. Vocês não querem sentar nas cadeirinhas? Vocês estão bem aí? Bom, vamos retomar então as nossas atividades das quartas-feiras. Hoje o estudo de Umbanda, dentro da escola esotérica de Umbanda, da escola mais, digamos assim, hermética de Umbanda, mais profunda de Umbanda, tá? A gente aqui não estuda as escolas mais tradicionais da Umbanda, as escolas africanas de Umbanda, as escolas ameríndias de Umbanda, as escolas kardecistas de Umbanda, a gente não estuda, tá? Nosso estudo é mais na linha oriental, tá? Não significa também que oriental seja só a chinesa, tibetana, não é nada disso. Bom, hoje então nós vamos retomar o bloco 11, que fala sobre as 7 fases da Umbanda. Eu coloquei 7 fases do Arrumbandã, depois eu explico, tá? Nós já tínhamos tido os 2 encontros, é isso, né, Edgar? O primeiro encontro foi sobre a fase de Ogum, nós falamos sobre a fase de Ogum. O segundo foi a fase de Oxóssi e Xangô. E hoje eu vou falar da restante. Agora eu vou explicar por quê, tá? Só que na verdade hoje eu vou fazer um geral, tá? Primeiramente, eu coloquei 7 fases do Arrumbandã, porque para nós, dessa casa, dessa humilde casa, um orixá, ele não pertence à Umbanda. O orixá, ele pertence ao cosmos. Ele é um arquétipo, são modelos do próprio Pai, do Deus Pai e do Deus Mãe. São modelos do próprio absoluto e inqualificável. Então não pode pertencer a uma religião chamada Umbanda. Na verdade, a Umbanda reconhece a existência dessas grandes potências divinas, aos quais nós chamamos de orixás, que é um termo que realmente veio da África. Só que o termo que se originou orixá não é o próprio orixá, é Araxa. É um termo muito mais antigo que era utilizado pelos Atlantes, pelos egípcios. Araxa também significa senhores de luz, assim como orixá também é senhor de luz. É uma corruptela, uma derivação. Tá? Muito bem. Então, orixá é o Arrumbandã, porque é o próprio modelo divino do Pai. E o que é o Arrumbandã? Conjunto de leis divinas. Então, hoje nós vamos estudar mais ou menos como funciona a lei do karma e a lei do progresso, que são leis que fazem parte do Arrumbandã. Só que nós vamos estudar hoje, nós vamos tentar entender hoje uma coisa chamada entrecruzamento vibratório kármico. Entrecruzamento vibratório kármico. Tá? Vou ler uma coisinha aqui para vocês. Ó. Para melhor entendimento das 7 fases do movimento bandista, o governo oculto entregou cada fase a um orixá, pois cada orixá ancestral ou linha vibratória tem uma função kármica definida sobre a coletividade universal. Tá? Já vou explicar. Dentro de uma fase que está sob o beneplácito de determinado orixá ancestral, os demais orixás ancestrais também estão presentes e atuantes, mas de uma forma auxiliar. Muito bem. Eu coloquei, prestem atenção aqui. Vocês procuram não olhar muito para o quadro, vocês procurem olhar para onde eu estou apontando, senão vai confundir um pouquinho vocês. Tá? Eu botei bastante coisa hoje que eu quero encerrar com esse assunto hoje. Tá? 7 orixás ancestrais, como ele colocou. Quem são os 7 orixás ancestrais? Por que termos 7 orixás ancestrais? Porque o termo 7 orixás ancestrais estão relacionados ao planeta. 7 orixás virginais. 7 orixás causais, refletores. Nós já explicamos aqui no início. Não vou entrar nesse assunto agora. Originais, isso é outra coisa. Mas 7 orixás ancestrais, segundo a escola esotérica de Umbanda, são 7 orixás principais. Eu posso dizer que são os mesmos, né, em termos de vibração,
mas que estão ligados a um planeta, não uma região. Então não veio da África, não veio do planeta. Quem são os 7 orixás ancestrais? Alguém pode me falar? Hã? Ogum, Oxóssi, Xangô, Yorimá, Iori, Iemanjá e Oxalá. E são os mesmos 7 virginais, só que muda os espíritos. Porque isso não é um nome de um espírito. O orixá, eu costumo dizer, é cargos e funções. Bem coisa de empresa, né? Cargos e funções. Tá? Que nem diretor comercial. Toda empresa tem o seu diretor comercial. Mas cada empresa, aquele diretor comercial tem cargos e funções específicas que aquela empresa determina. Tá? Muito bem. 7 orixás ancestrais. Tá? Cada orixá, esses 7 orixás ancestrais, eles, digamos assim, eles estendem a sua vontade, o seu poder volitivo, o seu poder operante a grupos que a gente chama de orixás maiores, guias e protetores. Tá? Vou tentar resumir, senão fica muito complicado. Tá? Nós temos 49 orixás menores que servem a esses 7 ancestrais. Só que dentro desses 49 orixás menores, nós temos 7 orixás que eu chamo de legionários, que são 7 que comandam cada grupo. Agora já vou explicar. Agora a coisa começa a pegar preço. Tá? São considerados senhores da luz. Nós temos o plano dos guias, que são os refletores da luz, que trabalham diretamente com esses orixás menores. E nós temos o plano dos protetores, que são os chamados executores da luz, que trabalham diretamente para os guias. Ok? Muito bem. Então, quem são esses 49 orixás menores? Quem são os orixás ancestrais? Iemanjá, Ogum, Xangô. Ok? Beleza? Muito bem. Só que nós temos 49 orixás menores. Por quê? São 7 vezes 7. Nós temos 7, eu não vou chamar de espíritos aqui. 7 orixás menores. 7 orixás menores servem a cada orixá ancestral. Por exemplo, nós temos 7 orixás menores que servem ao orixá ancestral e assim sucessivamente. E aí, a partir daqui, que gera uma confusão danada. E muita gente diz assim, mas se eu trabalho com fulano de tal, meu Exu tem que ser esse plano. Isso não tem nada a ver com corporação, isso aqui não tem nada a ver com mediunismo. Isso aqui tudo, pessoal, eu já falei, já vou repetir, eu tirei do livro A Prova Síntese Cósmica. Tá? Que eu achei muito interessante, tem um fundamento muito legal. Não quer dizer que é uma verdade absoluta, mas é uma coisa muito interessante. Então muita gente, no momento que foi lançado, o cara, não, mas então se eu trabalho com um mentor tal, meu Exu tem que ser tal. Baseando, não, isso aqui é outra história. Isso aqui é questão kármica, questão evolutiva no planeta que nós vamos falar. Não tem nada que ver se eu trabalho com uma cabocla do Lema, meu Exu tem que ser fulano de tal, por causa que aqui está se explicando. Às vezes coincide. Às vezes coincide, mas aí, como tu falou, é coincidência, mas não tem nada a ver. E não é uma regra geral, senão aí acaba com a. Porque a Umbanda é muito maior que isso aí. Porque antes não de limita. eu conhecer esse estudo, eu já tinha essas entidades que depois eu fui estudando. Deu a coincidência. É isso aí. Perfeito. Isso também pode acontecer. Também pode acontecer. Mas vamos chegar lá. Muito bem, tá? Muito bem. Eu coloquei aqui para vocês, ficou um pouquinho pequeno, a primeira fase que nós estamos passando agora, nós vamos passar por 7 fases, segundo a escola esotérica, tá? Para ser restaurado o chamado Arrombandã no planeta Terra. E esse conhecimento, essa tradição una foi perdida há muitos e muitos milênios atrás. Só que isso só vai ser restaurado no momento que se implantar essas 7 fases da Umbanda. Só que eu digo 7 fases do Arrombandã. Umbanda é outra coisa. Umbanda é um movimento religioso. Por quê? Porque o Arrombandã, tá? Ele, digamos assim, ele está inserido em todas as religiões, todas as filosofias, todas as ciências, mesmo para quem não reconhece o Arrombandã. Para quem acha que é bobagem.
está inserido. Tá? Primeira fase que nós estudamos foi a fase de Ogum, que é a fase da convocação. Vocês, não sei se vocês notam que todo mundo está sendo convocado para fazer alguma coisa. Todo mundo está sendo convocado para fazer alguma coisa. Tem que trabalhar. Nem que tem que servir de voluntário numa escola. Tem que fazer alguma coisa. O planeta chegou num momento, tá, evolutivo e kármico que todo mundo está sendo convocado, todo mundo está se sentindo chamado para alguma coisa. Isso é a fase de Ogum que está batendo nas consciências das pessoas. Tá? Então, essa é a primeira fase da Umbanda. Eu digo para vocês, essa fase de Ogum, já que nós estamos falando de Arumbandã a nível cósmico, essa fase de Ogum, ele também, em determinado planeta, que também está em evolução, ele também está passando por essa fase de Ogum? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Estou indo além. Vamos sair do nosso sistema solar. Um planeta lá numa outra galáxia, que esteja na mesma situação que a Terra, evoluindo. Você sabe que isso aqui é cósmico. Eles já são cósmicos. Necessariamente eles estão passando também pela fase do Ogum? Claro que não. Vai depender da coletividade, vai depender do karma. O que eu falei para vocês? É o karma coletivo que determina as fases da Umbanda. O que eu li no início? Hoje, a gente poderia estar muito mais avançado, a gente poderia estar numa fase de maturação. Claro. Então, olha só, o que nós estudamos? Ogum é a convocação. Hoje nós temos Oxóssi, que é a Dou, que tem de livro aí, rapaz, uma beleza, livro esclarecendo isso, esclarecendo aquilo, falando dos intraterrenos, falando dos oceânicos, existem seres chamados oceânicos e extraterrestres. Olha, uma maravilha. Tem de informação hoje é uma beleza, fazia um Oxóssi. Todo mundo querendo ler, todo mundo querendo devorar livro, todo mundo querendo saber, eu quero conhecer, eu estou muito atrasado, eu estou me sentindo atrasado. A maioria de quem pelo menos busca isso aí, é a fase de Oxóssi batendo na função. Aí nós temos uma terceira fase, e a de... Essa já começou há muito tempo. Quem acha que o planeta ainda está... vamos estudar o caso daquele fulano. Tem gente que não reencarna mais nesse planeta. Nós provavelmente sejamos nesse grupo aí. Ao desencarnar, o Bonatti chamou lá, meu filho, como falou o Edgardo aqui, que em desdobramento, né, em sono, você viu, os caras estão tirando do caminhão. Né? Tu vai, tu não vai, tu vai, bota o caminhão, vai. Acabou, o planeta chegou um momento, nós chegamos num momento, hoje, planetário, acabou as chances da loucura. Ou vai ou racha. Então, por isso nós estamos vivendo Ogum para convocar, Oxóssi para esclarecer e Xangô para selecionar. E hoje, por exemplo, em casas de Umbanda, são as 3 linhas que mais atuam. São as 3 linhas de entidades que mais atuam dentro. E ali são a linha dos Oguns, a linha dos Oxóssi e a linha de Xangô. Por que será? Ninguém perguntou. Por que será? Tem tanto Ogum, então o que mais tem. Ogum, entidades de Ogum, o que mais tem dentro das trilhas de Umbanda. Aí vem o de Oxóssi, tem pra caramba. Pirambá, né? Nossa, uma maravilha. Piaras, Juremas, então, nossa, varrer. E Xangô, né? E Xangô. O que mais tem, por quê? O atual momento kármico, evolutivo que a gente está vivendo, não é por acaso. Tem um fundamento. Tá? Depois vem a 4ª fase, Yorimá, que é a da... A gente já podia estar aqui. Se Jesus tivesse reencarnado lá no Egito, né, Eduardo? Em vez de ter vindo 2.000 anos depois, se ele tivesse reencarnado na época de Akhenaton, a gente estava feito. Mas não foi, porque a humanidade precisou, né? Ou não, mas com certeza mais maduro, né? Com certeza mais maduro. Bom, depois tem a fase de Ori, avançando, que é a fase da pureza. Essa, então, puros nesse planeta, vocês me apresentem, por favor.
Nossa senhora, isso aí é uma coisa que não acontece. Tirando eu, não conheço mais ninguém. Tirando quem? É complicado. Olha, aí vamos avançar. Fase de Iemanjá, fase da sabedoria. Quem é que é sábio hoje em dia? Você sabe o que é sabedoria? É você utilizar o seu conhecimento com amor, para caridade. Isso é sabedoria. E senão você simplesmente é um conhecedor. Simplesmente você é um talentoso. Você é um homem de talento. Você não é um sábio. Você não é um ser racional. Você é um ser intelectual. Você é um ser analítico. Você não é um sábio. Você não é um ser racional. Porque racionalidade tem a ver com espiritualidade. Lógica, a análise tem que ver com inteligência. Um ego. Não tem ego. É a história. Nós somos hoje ego pensando. Nós temos que nos tornar cosmopensantes. Bom, vamos avançar. E Oxalá então, né, meu amigo? Amor sublimado. No ano 3000 a gente chega lá. Do jeito que a gente está indo, né? Tá? Se for. Tá? Então tá. Vamos avançar aqui. Antes de chegar aqui, tá? Porque aqui é o que o bicho vai pegar. Tá? Entenderam aqui então? 7 orixás ancestrais. Nós temos o plano dos orixás menores, que são 49. O plano dos guias e o plano dos protetores. Por que eu não botei quantidade de guias e protetores? Ninguém me perguntou aqui. Tem no livro Proxys, tem. Mas aí teremos que falar dos graus. Aí tem a questão dos graus. E eu não vou colocar para vocês, porque hoje o objeto do estudo não é isso. E outra coisa, muita gente achou que aquilo ali delimitou o número de espíritos. Não é número de espíritos. Quantos Exu Caveira trabalham hoje na Umbanda? Um só. E tem um trilhão de gente. Toda uma falange. Então não tem nada a ver. Mas uma outra hora eu explico isso aqui para vocês. Tá? Entenderam? Muito bem. Aqui eu quero falar uma coisinha para vocês também para avançar. Eu botei aqui os 7 orixás ancestrais. Tá? Aqui, entre parênteses, eu coloquei as pátrias espirituais, onde as entidades espirituais que trabalham dentro de cada linha vibratória, eles são treinados. Por exemplo, Ogum, nós temos uma pátria espiritual chamada, ou núcleo, a gente diz núcleo, chamado Humaitá. Ok? Nós temos aqui os 7 orixás, perdão, nós temos aqui os 7 orixás menores, e 49 é o total. Nós temos os 7 orixás menores. Desses 7 orixás, um é o legionário. Quem é o legionário de Ogum? Ogum Delay. Esse é o cara que ele não se entrecruza vibratoriamente com nenhuma entidade de uma outra linha. Ele coordena a sua própria linha. Um exemplo. Cadê o Ogum aqui, meu Deus? Agora eu tenho que procurar. Aqui, tá. Ogum Delay, ok? Ele se intercala com algum outro aqui? Não. Ele se intercala com os seus 7. Porque ele coordena a sua própria linha vibratória. Tá? Então, vamos voltar para cá. Ogum Delay, Pompimato, Beramar, Demalê, Megê, Iara e Matinara. Aqui são os Exus serventias. Delay é o Tranca-rua. Pompimato, Beramar, Demalê, Porteiras. Oi? Não é benudo. Benudo. Megê é o limpa-tudo. Iara, Tranca-giras. E Matinata, mas aqui eu estou falando de orixás. Agora tu imagina o que tem de guias e tem de protetores. A prova do síntese é bem clara. As pessoas, eu sou obrigado a fazer aqui uma, digamos assim, uma defesa. Quer dizer assim, é impossível você exemplificar os nomes de todas as entidades que atuam em cada linha vibratória, porque a coisa vai sempre crescendo, vai sempre entrando gente mais. Mas os 7 menores não muda, são esses aqui.
Agora, plano de guia, plano de vetor, aí a coisa explode. Vocês entenderam? Tá? Isso, para deixar bem claro. E por que eu falo isso? Porque se você procurar Rogério Feraldi, é a mesma coisa. Se você procurar os primeiros livros do Norberto, o primeiro livro, se eu não me engano, foi Chama Crística. Também. Chama Crística, ele fala, ou no segundo, no terceiro mesmo, ele fala dos mesmos orixás menores. Tá? Então é tudo fecha. Muito bem. Oxóssi. Núcleo Jurema. Jurema. Quem é o orixá legionário da falange de Oxóssi? Arrancatoco. Cobra Coral, Tupinambá, Jurema, Pena Branca, Arruda e Araribóia. Tá? Quem são os Exus? Serventias, Arrancatoco, Marabô. Cobra Coral, Capa Preta, Tupinambá, Lonã, Jurema, Bauru, Pena Branca das Matas, Arruda, Campina, Araribóia, Pemba. Xangô, Iacutá. Ok? Caô, Giramundo, Pedra Preta, Meia-Noite, Sete Cachoeiras, Quebra-Pedra, Sete Pedreiras, Ventanias, Pedra Branca, Mangueira, Sete Montanhas. Isso aqui para mim é uma novidade. Exu Corcunda. Exu Corcunda. Agodô das Pedreiras. Tem tudo. Iorimá, Iomá, Guiné, o Exu, Pinga Fogo, Congo de Aruanda, Arruda, Tomé, Come Fogo, Benedito, Joaquim, Vovó Maria Conga. Mas esse negócio de Exu, tu acha que é tão necessário? Sabe por quê? Sabe por quê? E quando se risca um ponto de Exu, e o Exu é Bará, tu tem que perguntar primeiro para aquele Exu, para qual orixá ele serve. E o ponto que ele risca tem que ter uma referência direta com a linha do animal. Não quer dizer que esse Bará seja o Bará que é serventia do pai. Todo Bará está conectado com isso aqui. Aí que tá. Sabe por quê? Porque senão vira uma bagunça. Vai achar que tem Bará aqui, Bará lá, Bará. Eu ainda digo para vocês que aí vira bagunça. Agora não quer dizer que todo mundo que recebe o seu Bará... não, eu recebo o Bará, é o cara lá do orixá menor, né? O serventia do Joaquim, que é o orixá menor. Grande, porque nós todos, eu pelo menos, eu me vejo ainda trabalhando com protetores. Meus guias aqui são todos protetores, muito menos guias. Por quê? Não é culpa deles. É a referência vibratória. Eu estou muito baixo, sou muito pecador. Não é me achar guia, muito menos me achar menor. Eles são entidades de alto grau de útil. Tá? Vamos lá. Iori e Orimá. Tupanzinho, Ariri, Oli. Tá? Depois vocês leem o resto para completar, senão vai ficar muito longo. Tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui e vai transportar para cá. Porque agora nós vamos começar a entender como é que ocorre essa questão do entrecruzamento vibratório. Tá? Muito interessante isso aqui. Como é que os orixás se entrecruzam? Porque assim, ó, o que a gente tem que pensar? Nenhum orixá trabalha separado do outro orixá. Um depende do outro. Só que cada um tem cargos e funções específicas. É aquela coisa da empresa, eu sempre pego a empresa. Um diretor comercial precisa do diretor de marketing. E aí entra o cara das finanças para liderar. Tem um cara da contabilidade para fazer os cálculos. Tudo. O presidente daquela empresa precisa de todo mundo. Precisa de todas as áreas trabalhando em conjunto, em harmonia, para a coisa dar certo. Senão, se uma ponta não está legal, quebra a empresa. Tá? Então um carro ele só funciona com todas as peças em harmonia. Tá? Muito bem. Vamos tentar entender. Qual é a primeira fase que nós estamos vivendo? Que é a fase da convocação. Então vamos pegar aqui no meio. Eu botei em azul para ficar mais fácil. Tá? Nós temos algum delay e o 7 que eu já citei aqui para vocês. Tá? Demalê, Rompimato, Matinata, Beira-Mar, Megê e Yara. Ok? Muito bem. Qual é a segunda fase?
Oxóssi, que é da... Muito bem, já está ocorrendo. Todos esses aqui já estão trabalhando. O que eu li lá para vocês, ó? Para melhor entendimento das 7 fases do movimento budista, o governo oculto do mundo entregou cada fase a um orixá, pois cada orixá ancestral tem uma função kármica definida sobre a coletividade. Tá? Nunca devemos esquecer que o trabalho dos 7 orixás ancestrais é entrelaçado dentro, é claro, das intermediações vibratórias e kármicas. Ou seja, Oxum, Ogum, aqui, preste atenção. Qual é a segunda fase? Oxóssi, ele passa para cá, ok? Vou tentar passar aqui para você. Tá? É das fases, né? Já começou o entrelaçamento. Ogum e Oxóssi começaram a trabalhar junto nessa questão. Mas quem passa para quem? Qual é o orixá menor de Ogum que transmite ou que dá abertura para o orixá menor de Oxóssi para ele começar a trabalhar? Vocês estão entendendo que não é assim? Ó, Ogum, passa a bola aí. Passa a bola que eu sou Oxóssi. Peguei a bola, agora eu vou correr. Agora eu vou trabalhar. Claro que não. Isso chama-se entrelaçamento. Isso chama-se interdependência. Um trabalhando com o outro. Porque, presta atenção, por que Ogum e por que Oxóssi? Eu já expliquei. Por causa do nosso momento kármico. Todo mundo precisa ser convocado, todo mundo precisa ser tirado da frente das televisões, vendo essas novelas, jogo de futebol, qualquer tipo de programa que está emburrecendo a humanidade, precisam ser convocados para fazer alguma coisa. Convocados para o seu espírito, para a sua própria evolução em prol dos outros. E tem a fase de Oxóssi que precisa ter a doutrina. Precisa ter o conhecimento, não basta só ser convocado, tenho boa vontade de trabalhar e vou trabalhar. Mas como tu vai trabalhar? E o conhecimento e a doutrina? Aí entra o Oxóssi. Tá? Para que depois, quando chegar Xangô que já está atuando, opa, fui convocado, estudei, fiz, realizei, agora vou passar pela minha seleção. Né? Tomara que eu tire um A aí. Né? Pode até ser um A menos, não precisa ser um A mais, pode ser um A. Né, pessoal? Muito bem, Ogum para Oxóssi. Vamos ver aqui. Qual orixá menor tem, digamos assim, um passe ou se entrecruza vibratoriamente com o orixá menor de Oxóssi? Se vocês acham aqui. Oxóssi está aqui. Arranca-toco, Pena Branca, Jurema, Arruda, Araribóia, Pinambá e Cobra Coral. Eu já deixei até pronto aqui, né? Você vê que eu sou muito boca aberta. Né? Vamos lá. Então, Ogundelei é o orixá legionário. Ok? O Rompimato é um orixá menor de Ogum. Araribóia é um orixá menor de Oxóssi, onde a Arranca-Toco faz, digamos assim, a organização de toda a linha vibratória de Oxóssi. Vocês estão entendendo? Então, olha só, o Ogundelei não tem acesso a Arranca-Toco, mas Rompimato e Araribóia, digamos que o início da fase de Oxóssi ocorreu através de Araribóia. E o início da nossa fase, da fase de Ogum, ocorreu através do Rompimato. Olha como é complexo. Tu vê que não é só Ogum para Oxóssi. Ogum para Oxóssi. Às vezes os orixás menores. Como é que a coisa... Isso aqui é complexo. Assim. Mas é interessante, porque tem fundamento. Tá? Muito bem. Qual é a outra fase? Xangô, né? Então, Ogum, que é a fase atual, tem que dar abertura para que Xangô opere na consciência coletiva, opere no planeta. Ok? Estão entendendo aqui, ó? Ogum para Xangô. Qual é o orixá menor de Ogum que se entrelaça vibratoriamente com o orixá menor de Xangô? 7 montanhas. Então, a fase de Xangô no planeta, a fase da seleção, se iniciou através da vibratória do
7 montanhas. Do o quê? Do espírito, 7 montanhas? Da falange de 7 montanhas. São chamados juízes do astral. Tá? E essa vibratória de Xangô, ela é, digamos assim, administrada por que orixá legionário? Caô. Vocês nunca perceberam que a maioria dos médios que incorporam Xangô, qualquer Xangô, normalmente ele dá o seu brado, o seu irá como caô? Caô! Caô! O que será? É uma reverência ao grande orixá legionário que coordena toda a falange de Xangô. Vocês estão entendendo que a coisa não é tão simples assim? Não é botar Xangô lá para trabalhar e ponto. Não, tudo tem um esquema, tudo tem uma hierarquia, uma obediência e hierarquia para que o sistema de evolução, o sistema de, digamos assim, de kármico planetário, ele possa funcionar. Interessante. Isso aqui dá para entender que é algo que são fases da Umbanda? Acho que é complicado você dizer que isso aqui é fase da Umbanda. Isso aqui é fase do planeta. Em que todas as religiões, de uma certa forma, exercem esse trabalho. Tá? Muito bem. Qual é a outra fase? Yorimar. Eu já coloquei aqui para facilitar. Xangô vem e Yorimar. Ok? Vamos procurar um entrelaçamento aqui. Yorimar, onde é que está? Está aqui, né? É o Ogum Demalê, que se entrelaça com... Então, Pai Benedito de Aruanda é o orixá maior da linha de orixá maior de Yorimar, que deu abertura para que todos os falangeiros de Yorimar pudessem começar a trabalhar no planeta. Pai Benedito. Quem é que coordena? Quem é o orixá legionário, chefe de legião que coordena toda a linha de Yorimar? Pai Guiné. Isso aqui foi revelado pelo Damato Silva. Né? Tá? Aí eu digo para vocês assim, ó. Vamos voltar aqui rapidinho. Aí tem um cara aqui na Seara que começou a trabalhar. Pô, cara, mas o meu Exu é o Bará. O meu Exu é o Bará. Quer dizer que então o meu preto velho tem que ser Pai Joaquim? Vocês entenderam? Tem que ser ou não tem que ser? Não tem nada a ver. Não é que eu estou falando de orixá menor. Tem que saber se esse guia que tu incorpora, que trabalha, é um orixá menor, o que eu acho muito difícil. É muito mais provável que ele seja um guia ou um... até por causa do teu peso kármico. Isso aqui são seres de... Vocês estão entendendo a jogada? Então não é tão simples. Você achar que eu incorporo. Pode até dar casualidade. Casualidade, não causalidade. Tá? Muito bem. Vamos prosseguir. A outra linha agora vem a de Iori. A outra fase. Onde está Iori aqui? Está aqui. Já botei. Tá? É o central e mais 6 em volta. São 7. Ok? Muito bem. Então, Ogum, Megê, se entrecruza vibratoriamente com a Iari. E deu abertura a essa falange poder operar no planeta. Poder começar a incutir na mente das pessoas o quê? A pureza. Por isso que é tão importante, né, a gente não esquecer o nosso lado criança. Por isso que é importante não esquecer o teu lado puro. E quando tu era pequenininho, quando tu era antes da pré-adolescência, os teus sonhos, quando o professor chegava... Se o professor chegar com a criança, o que quer ser quando crescer? Se a criança dizer que ela quer ser médico, ela nunca vai dizer que ela quer ganhar dinheiro. Ela quer ajudar as pessoas. Vai perguntar para um universitário que está fazendo faculdade de medicina, por que ele está fazendo medicina? Porque eu quero ganhar muito dinheiro. É um cara que esqueceu o seu lado criança, o seu lado puro, lá na infância. Por isso nós precisamos desses falangeiros aqui para operar, para trabalhar nossa mente, para que a gente não se esqueça, tá? Das nossas raízes, da nossa essência, que é pura. Tá? Ou puro amor, tá bom? Muito bem.
Ogum agora, a próxima fase é de Iemanjá. Ogum, Yara, se entrecruza com a Cabocla do Mar. Caboclo Yara é o orixá legionário da vibratória de Iemanjá. Ok? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É bem complexo, né? Mas aí a gente está vendo mais. Agora tu imagina os guias, os protetores. E claro, por exemplo, cada orixá menor tem guias e os guias têm os. Então o cara tem que vai aprofundando. Tu vê, por exemplo, Ogum Demalé, Ogum Rompimato, foi o primeiro. A gente não sabe quantos espíritos trabalham nessa falange. Muito menos quantos espíritos são guias do Rompimato. Muito menos quantos espíritos são protetores dos guias do Rompimato. Vocês estão entendendo? A coisa vai... Então é impossível, é praticamente impossível você denominar todos os orixás, todas as entidades, e muito menos a quantidade de espíritos. Então, né? Nesse sentido ela vai crescendo muito. Tá? Bom. Agora eu quero falar uma coisa para vocês aqui que é muito interessante. Entenderam mais ou menos? Mais ou menos? O que é importante para vocês agora, isso aqui é uma coisa que vocês têm que estudar em casa, que é bastante complexo, só que é simples. Depois que você pega o esquema, é simples. Mas o mais importante são as questões das fases. O que atualmente nós vivemos nas principais fases de Ogum, de Oxóssi e de Xangô? Por que tem a maioria dos espíritos que incorporam em médium, tá? não só nas sessões de Umbanda, mas também como em muitos centros espírita, que trabalham por aí, e outras religiosidades, também a maioria, não todas, mas a maioria são dessas três vibrações aqui. São entidades que se enfeixam nessas três vibrações, por causa do karma planetário, por causa da consciência coletiva. Hoje nós precisamos de Ogum, trabalhar nossa consciência em Ogum, trabalhar nossa consciência em Oxóssi, trabalhar nossa consciência em Xangô. A gente precisa ir muito. Hoje são as principais. Não dá para pensar hoje em que você querer trabalhar sua consciência dentro da vibratória do animal, que é de maturidade. Você mal e porcamente aceita uma convocação. Tem tanta gente sendo convocada. Não, eu vou vestir a camiseta, vou começar a trabalhar. Dá 2, 3 meses o cara sai fora. É ou não é? Tem muita gente desistindo na metade do caminho. O cara não está passando nem pela primeira fase, que é a convocação. O cara está sendo convocado e está largando o barco aí. Eu vou para outra. Aí fica lá outra, 2, 3... não vou para outra. Agora eu vi. Agora eu não sou um budista, agora eu sou espírita. Vai para casa espírita. Não, naquela lá... Agora naquela outra. E aí vai. É uma pipoca. É uma peteca. Aí tu quer passar por uma linha de Orimá, que é a linha de maturidade. Que maturidade tu não sabe nem ser convocado, cara. Tu não aceita nem a convocação. Tem que fazer alguma coisa. Eu não quero nada, eu vou trabalhar como... fazer a caridade fora. Não, que bom. Só não para, né? Trabalhar sozinho. Trabalhar sozinho. Eu gosto de trabalhar sozinho. Não quer. Aí muitos que são convocados, não, mas eu... cara, enchi a camiseta, eu tô até hoje. É o seguinte, não me dá livro pra eu ler, cara. Eu tenho uma preguiça de ler, cara. Eu começo a ler, me dá um sono. Mas que bom. Fase de Oxóssi tá uma beleza. O cara vai te doutrinar assim, no sonho. No sonho, vamos dormir, né, filho? Vamos dormir, vamos lá para Luanda. Né? Onde é que é o Oxóssi aqui? Vamos lá pro Juremar, né? Vamos bater um papo no Juremar. Porque aqui tu não quer, de repente o perispírito queira. Haja saco. O cara que aceita a convocação, mas não quer saber de Oxóssi. Não quer saber de doutrinar, não quer saber do conhecimento, não quer saber de ler. Acha isso aqui tudo um saco. Tem gente que acha que é um saco. Isso aqui é um saco. Isso aí não precisa. Por quê? Não vai me influenciar lá dentro? Quem disse? Quem disse que não vai influenciar os médiuns lá dentro? A mediunidade ou o terapeuta? Quem disse que esse conhecimento não vai? Tu tá sabendo da realidade, cara.
Isso é iniciação. Isso é iniciação. Isso é conexão, é pura conexão. Agora, se tu não aceita isso, procura outra coisa. Mas Vai conectar. aí tem aquele cara que quer procurar tudo, que vai por tudo para lugar. Eu sou universalista. Aí confunde o cara universalista do cara holístico, né? E também é muito bom o holismo, mas tem cara que é holismo só na teoria. Eu quero conhecer tudo, não vai ser tudo. Não quero me apegar a nada. Não te apega a nada, tu não é nada. Tu não aceita a convocação. Doutrinação, tu faz uma mistura, tu faz uma salada de fruta, que aliás uma salada de fruta é maravilhosa, eu adoro, mas tem que saber comer, né? Se ela azedar, te faz mal. Tem que saber o tempo certo. As frutas certas uma com a outra, porque nem toda fruta combina com a outra. Isso é holismo. Botar tudo dentro do... Isso é holismo. Isso não é universal. Tem muita diferença. Aí vem a fase de estilo mais selecionado, julgado. Eu não quero ser julgado, tá louco? Tô dentro, cara. Eu sou manso. Bem-aventurados são os mansos, né? Eu sou manso, cara. Eu tô dentro de uma seleção legal, cara. Eu tô dentro. Dentro da onde, cara? Tu tá dentro de uma vimana, de uma nave espacial que vai ser mandado pro Níbiros. Vai ser mandado lá pro planeta Chupão, que eles falam, o Astro X. Né? Vai ser mandado pro Ecólogo. Tá dentro de uma nave que já tá indo, cara. Então, pô, vocês estão entendendo? Aí tem gente que já quer falar sobre pureza. Pureza, porque eu não caso. Eu sou celibatário. Eu sou cara puro. Vocês já ouviram isso? Eu já vi um cara. Eu trabalhei uma vez numa casa. Eu trabalhei numa casa uma vez. Tá, eu vou parar. Os amigos internautas que me desculpem, mas a nossa amiga fez uma cirurgia ali, tá toda... Ela não pode rir. Isso aqui vai pra internet, guria. Tu não me passa mal aí. O cara diz assim, não, mas eu não caso. Sabe por que eu não caso? Oh, eu não caso porque o celibatário traz a pureza. Yoga. Não vou casar. O cara arde de desejo. O cara arde de desejo. O cara teve, esse cara que eu não vou falar não, por questão ética. Tá? Não, ele se apaixonou por uma pessoa, ele teve crise existencial, esse cara entrou em depressão por causa do desejo. Meu, então tu quer pular de uma fase que tu tá lá em algum, tu quer pular por uma... Qual é a fase de Ori aqui? Qual é a fase? Qual é o número da fase de Ori? Iori é a sexta fase. O cara tá na primeira sendo convocado. Ah, perdão. Sexta fase é Iemanjá. A quinta fase, que é de Iori, e o cara quer pular porque o cara ainda tá na convocação. O cara não sabe o que é. O cara quer ser puro. Gente, é complicada. A energia sexual, a gente até tá falando. Energia sexual, para você trabalhar, para você transmutar ela, que eu sei que tem muita gente por aí que faz exercício de transmutação, tá? Isso é muito complicado. Que você pode abrir a energia Kundalini e eu quero ver depois para fechar. Gera um monte de coisa. Adolf Hitler era vegetariano e tinha Kundalini aberta e deu o que deu. Tem que ter um amor muito sublimado, tu tem que ser um cara, um espírito muito evoluído para poder fazer isso. Porque o desejo sexual, a questão da pureza, tem que ser algo natural. E eu não tenho mais desejo. O desejo sexual não é puro. Não, claro. A gente está tentando comparar seres como Jesus, como Gandhi, que fez yoga justamente para isso, um Buda, que largou a sua esposa, o seu filho para viver como celibatário. A gente está falando disso aí, porque essa fase de Ori é isso aí. É só avatares. Aí o planeta vai fazer assim, ó. Aí vai vir ET direto, a gente vai conversar com eles, conhecimento de outra coisa. Não vai ter mais zonas umbralinas, zonas abismais, não vai ter mais. Vai ser a fase dos escuros, olha só, gente. Isso é uma beleza. Isso vai ser uma beleza. Só que, o cara que quer dar um pulo
Pra lá, pra quinta fase, o cara tá louco. O cara tá louco. Esse meu amigo aí, pelo amor de Deus, tá, cara, não faz isso, eu não quero ter família, que daí vai me atrasar espiritualmente. Mas, cara, você é louco. Eu falei, meu, vai arrumar uma namorada, não, cara. Energia sexual tem que ser contida, porque é uma energia. E tu sabe utilizar ela. Tu sabe o que é uma energia sexual, cara? Eu li lá no yoga, lá. Pô, cara, tu tem que saber o que tu tá falando. Tu precisa dela, meu velho. E tu é um cara ainda impuro que nem eu, que nem todo mundo, filho. 90%. O cara tá louco. O cara tá louco. Porque tem. Sabe o que é isso aí? Porque ensina isso aí fora. O cara vai, pega um mestre, sei lá, um professor de yoga que já está anos e anos e anos contendo essa energia, transmutando, pega pro cara, o cara, me achei. Vou virar um avatar, vou virar um. Ô, cara, 2 anos, transmuto tudo, mas. Se só segurar, eu vou virar tanta coisa. Eu? Mas aqui, ó, 2 anos, sai baba que me segura. Meu, enquanto que esses caras, Buda, Jesus, Sai Baba, Gandhi, eles não precisaram fazer nada para transmutar. Eles não precisaram fazer nada para chegar na pureza. Nada que eu digo como um exercício específico. Eles simplesmente viveram. Acho que é uma coisa natural. Claro que é natural, porque nós somos seres naturais. Vocês estão entendendo? E quando eles transmutaram, quando eles passaram de ego pensantes para cosmopensados, quando eles se deixaram invadir, quando se deixaram que a invasão cósmica tomasse conta do seu ser, e eles dominassem completamente o seu ego, e depois a pessoa naturalmente, não precisa fazer nada. Como diz o Tao, siga o fluxo do rio, o ser, que não sei se vocês sabem, muito mais importante do que a chegada, muito mais importante do que a recompensa, é saber caminhar. Você tem que curtir a caminhada. Esse é o segredo dos mestres. Esse é o segredo dos sábios. Eles sabem caminhar. Eles curtem a caminhada. Eles não estão nem aí o que vai acontecer. Então essa história dos fins justificam os meios é coisa de capitalista, é coisa de burguês, é coisa de ignorante, é coisa de gente, espírito atrasado. Os fins justificam os meios. Não justificam. Os mestres não. O mais importante é a caminhada. Os fins. Como fosse uma caminhada experiência faz determinar. Claro. A felicidade não é uma estação de chegada, mas é um modo de viajar. Exatamente. Mas é isso aí. Mas é isso aí. Tá? Bom. Não, mas coloquei uma hora contigo. Colocaste bem. Bom, gente, aí eu digo o seguinte para vocês. Acabou por aí? Claro que não. E os outros? E os outros? Muito fácil. Aí vocês sigam isso aqui, ó. A fase de Oxóssi. Quando a fase de Ogum, a fase da convocação encerrar. Vai acontecer. Já está acontecendo. Muita gente não está sendo convocada mais. No momento que tu desencarna e vai para outro planeta, cadê a convocação? Nesse planeta. Acabou. Aí fica o quê? Oxóssi, que é a fase do conhecimento, para tentar despertar o ser no conhecimento. Porque ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada, não quer ser convocado. Vamos tentar ainda. Estão entendendo? É Oxóssi. Qual é a próxima de Oxóssi? Com quem que ele se relaciona? Bom, Ogum, ele já, digamos, se relacionou, se entrecruzou vibratoriamente. Ok? Com ele mesmo não, né? Qual é a próxima, então, com... É só seguir, só ir montando o quebra-cabeça. Qual é a fase de Xangô aqui? Quem é o Xangô aqui? Orixá menor de Oxóssi, Xangô, que está aqui, ó. Tá aqui. Eu só escrevi aqui para ficar mais fácil, você entendeu? Cobra coral rodou, cobra coral rodou. Tá? Então, digamos que assim, é o segundo orixá menor que já está atuando hoje na consciência planetária. É o cobra coral, primeiro Araribóia, segundo cobra coral, com Xangô Agodô. Tá? Oxóssi depois vem com quem? Só intercalando. Tá?
Aqui deu uma confusão, manado, que quando lançaram isso na fotossíntese ninguém entendeu nada. Nenhum bandista conseguiu me... O que é isso aqui, cara? Isso aqui é assim, para nós inventar, mas como? Deixa... O que é complexo, tá? Yorimá, o que é Yorimá? Então aqui já foi, né? Já foi aqui, já foi aqui. Cobra Coral e o Agodô. Aqui já tinha ido Sete Montanhas e o Beira-Mar, ok? Demalê com Benedito, Iara do Mar, Megê, Yariri. E tem o último aqui, né? Que é Matinata com Guaraci, que é de... Poxa, muito bem. Então, o Gundelê aqui foi o 7. Porque para tu completar, aí que tá, para tu completar, para você completar a função kármica que é realizada por uma determinada linha vibratória, você tem que ter os 7 orixás menores atuando. Exato, isso chama-se a atuação em sua totalidade. Atuação em sua totalidade. Tá? Agora vamos pesquisar aqui. O Yorimá. O Yorimá está aqui. O Pinambá com Joaquim. Oxóssi com Iori. Está aqui. Jurema com... Onde é que está Iori? Com Damião. Eu escrevi Jurema aqui, tá vendo? Para facilitar. Com Damião. Ok? Oxóssi com Iemanjá. Tá? Vamos procurar aqui. Pena Branca com Indaiá. Tá? E o último que é Oxóssi com... Onde é que está aqui? Arruda com Guarani. Então, a página de Oxóssi se totalizou. Mas vejam bem que a consciência planetária, olha que complexo. A consciência planetária, ela não pode ficar só naquelas 3 fases, algum, Oxóssi e Xangô. Estão entendendo? A coisa só vai avançar na medida que o planeta vai, que as consciências coletivas, eles vão se visitando. Isso aqui, cara, entrecruzamento kármico. Isso aqui é bastante complexo. Os nomes são nomes, mas o mais importante é isso. Tá? Aí nós temos aqui Xangô. Xangô já se relacionou com Ogum, com Oxóssi, com ele mesmo não, né? Então Xangô com Yorimá. Onde é que está Xangô aqui? Está aqui. O Yorimá é o pedra preta com Mariacoma. Onde é que está aqui? Está aqui. Ok? Aí depois Xangô vai com quem lá? Iori. É isso? Isso. Tá? Onde é que está Iori? Está aqui. 7 cachoeiras com Dom. E os nomes, né? A gente vai... Tem tanto ponto de Dom 1, a gente não sabe como é, mas quem é esse Dom 1? Ele é um espírito, ele é uma entidade? Né? O que ele é? Aqui é espírito, ele chama. Por isso que essa tabela é importante vocês estudarem. Não precisa gravar. É importante estudar. Tá? Para você ver como é que funciona as coisas. Vamos lá. Xangô depois vai com Iemanjá. Iemanjá, 7 pedreiras, se relaciona com Inhansã. Onde é que está Inhansã? Tá? Aí depois o último é com Oxalá, que é o pedra branca com Aimoné. Tá? Fechou. Totalizou a atuação da vibratória de Xangô. Complexo, né? Tá? É chatinho. Tá? Muito bem. Depois Xangô vem aqui lá, Yorimá, né? Vamos ver aqui Yorimá. O que falta para totalizar em Yorimá? Nós temos já Joaquim, Benedito, Maria Conga. O que falta aqui? Congo de Aruanda, se relacionando com Cosme. Arruda com Nanamburquê. Pai Tomé com Tupi. Fechou aqui.
Tá? Mas isso aqui, cara, quando a consciência coletiva já tiver, depende. Jesus era para ter reencarnado no Egito, reencarnou 2000 anos depois. O atraso do problema é nosso. Tô te falando, a gente era para estar aqui, gente, ó. A gente era para estar na quarta fase já. A gente era para estar todo mundo maduro já, a partir do pureza já. Bem, aí eu te digo o seguinte, Davi, mas imagina se todo o planeta for puro, o que vai acontecer com as gerações, né? Como é que vai ser geradas as crianças todo mundo for puro? Como é que é em planeta Marte? Leia o livro A Vida no Planeta Marte, os discos voadores. Como é que é gerar uma criança no planeta Marte? No planeta Marte já não está mais numa dimensão física. Tá, mas a maturidade não vai ser física ainda? Vai, não. Não sabe? Por exemplo, Atlântida. Eu tenho 2 livros de Atlântida. Atlântida no Reino das Trevas e no Reino da Luz. Atlântida era um continente físico? Não era físico. Ele se abençoou. Agora sim. Depende. Tem os retardatários, mas retardatário 1% da humanidade retardatário, tá tranquilo. Agora nós hoje é 90%. Invertido mesmo. Muita coisa pode acontecer. Tá? Vamos para o Tupãzinho. Tupãzinho e Iori se relaciona com o Biratã, tá? E Ariri com o Oxum, fechou o Tupãzinho. Interessante aqui, ó, a Iemanjá, ó. Cabocla Yara é o orixá legionário, né? Aí você tem Nanã Buruquê, Cabocla Nanã, Cabocla Inhaçã, Cabocla Estrela do Mar, Indanhá, Oxum e Cabocla do Mar. Né? Relacionamento com o Birajara, por exemplo. Aí você diz assim, pô, Inhaçã, mas Inhaçã não é par vibratório de Xangô? E aí, como é que faz? E aí, o que você me diz pra gente encerrar? Oi? Não necessariamente do quê? Não precisa assim. Inhaçã é de Xangô. Sim. É par vibratório de Xangô. Mas a Cabocla Inhaçã, por que ela não atua na vibratória de Xangô? Já dei a dica. Porque ele é caboclo, ele é espírito. Inhaçã é par vibratório de Xangô, é polaridade. Xangô é polaridade positiva, Inhaçã é polaridade, é o yin e yang. Agora aqui eu estou falando de espírito, estou falando de cabocla. Aí é claro que, por ser feminino, nesse caso, ela se encaixa com Iemanjá. Por isso que Iemanjá, para mim, ela é que, digamos assim, ela é que realiza o agrupamento desses espíritos que atuam, por exemplo, na Umbanda. Inhaçã, Oxum, Nanã. E tem outras escolas de Umbanda que pensam de uma maneira diferente. Acho que não. Que é independente de Iemanjá. Não. Eu acho que tem tudo a ver você relacionar as caboclas de Inhaçã, de Oxum, de Nanã, por exemplo, com a vibratória de Iemanjá. Tudo parte de Iemanjá. Até se você for entender assim, ó, tá, mas um elemento que Iemanjá reina, vamos usar o termo mais popular, o mar. O mar é 70%, 80% do planeta. Então tá aí. Então, digamos assim, na representação do mar, por ser a maioria, em termos de volume, em termos de quantidade, é que as outras se encaixam. Vocês entenderam? Bom. Agora, Inhaçã, polaridade, é de Xangô. Xangô, a vibratória de Xangô, o orixá ancestral de Xangô, a vibração de Xangô, o modelo divino de Xangô, ele precisa de uma polaridade para se sustentar. É a questão do polo positivo e o polo negativo. E a polaridade de Xangô é Inhaçã. Agora, a cabocla, a entidade espiritual, aí sim é. Aí não necessariamente. Por que é de Xangô? E tu tem que ver o arquétipo dela, no que ela trabalha. Então, a gente vai ver mandar sustento todo esse arquétipo feminino, esse negativo. A princípio, sim. Por isso que ele é a única, né? Pode ver, existe outro orixá feminino, outro orixá ancestral feminino? Não. Então é muito justo que as
as caboclas estejam enfeixadas na vibratória de Iemanjá. Mesma coisa as pombagira, né? Cabocla Iara, qual é o Exu serventia da Cabocla Iara? Pombagira. Aí da estrela do mar, carangola do mar, macangira, nunca ouvi falar, né? Interessante, né? Indanhá, Nangue, Inhansã, Maré. Pombagira, Maré. Muito louco. Nanamburuque, Gererê e Oxum do mar. Mas eu estou falando de Orixá menor. Não estou falando daqui para baixo. Aí, meu, aí não adianta. Eu jamais vou entrar nesse estudo, bicho, porque aí eu seria muito louco. De uma certa forma eu tô louco mesmo, né? Um pouquinho louco, né? Não existe. Todo um bandista fala, até o próprio Rio da Mata, todo mundo fala, não, isso é impossível. Daqui para baixo, esquece. Daqui para cima dá para discutir. Orixá menor, orixá ancestral, os orixás divinos, cósmicos, dá para falar. São chamados orixás arquetipais, os orixás que servem de modelos. Daqui para baixo, guias e protetores, é plano de trabalho, é plano de atuação, é dia a dia, é família, é governo, aí não esquece disso aí. Cresce a cada dia. Tem que pegar um balão e está sempre inchando. Tá bom, pessoal? Bom, é isso aí que eu tenho para falar para vocês. Todas essas entidades espirituais, isso aqui é uma coisa que vocês têm que estudar em casa, ler em casa com calma. Não tem como passar tudo num encontro só. Eu teria que passar em vários encontros. Eu acelerei praticamente essas quarta, quinta, sexta e sétima fase, uma vez que as outras fases eu já tinha dado separado, né? Eu acelerei para a gente terminar esse capítulo aqui, para a gente entrar em pura e autopura umbandista, que é de um livro do Rivas Neto, muito bonito, chamado Sacerdote Mago Médico. Nós vamos começar a estudar ele nos próximos estudos de Umbanda. Então isso aqui vocês têm que estudar em casa, ler em casa. E não se esqueça de uma coisa, a questão das fases. Ó. Os entrelaçamentos têm tudo a ver com a questão da sequência das fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Esses entrelaçamentos têm tudo a ver com isso. É o caminhar da coisa, tá? Uma coisa muito interessante. E para que vocês entendam uma coisa. E quando a gente fala de orixá, não é só o orixá ancestral que está valendo hoje no nosso momento atual. Tem os orixás menores, tem os guias, tem os protetores, que eu nem quis colocar aqui. Mas tem os orixás menores. Cada orixá menor, que são 7 orixá menor que servem a um orixá ancestral, um é um legionário, um que coordena toda a vibratória. E tem os outros 6 que se entrelaçam, se entrecruzam com o outro. Isso, na verdade, resumindo, é para mostrar uma coisa para vocês, que todo mundo depende de todo mundo. Que a coisa funciona em bloco. Tudo. A coisa funciona em bloco. Você pode ver, exatamente. Isso aqui não parece uma cadeia celular, uma multiplicação celular. Você fica meio... Que aula de química hoje, fica meio estranho esse negócio. Vai embora, vai, né? Tem os guias, tem tudo. E volto a repetir, com todo o respeito que eu tenho pela escola esotérica humana. Dá para associar essas fases a Umbanda, movimento umbandista? Isso é cósmico. Isso aqui funciona para qualquer planeta. Só que determinado planeta não está vivendo a fase de Ogum hoje. Depende do planeta. Tem planeta que já está na fase de Ori. Os caras já são tudo. Vocês estão entendendo? Aí vai depender de cada um. E por que isso aí? Só para finalizar. Por que muitos estão na de Ori e não que nem nós que estamos ainda na de Ogum, que é da convocação? Hã? Atrasado, porque são planetas mais evoluídos, né? Mas eu digo assim, mas por que de Iori? O que é Iori? Por que um planeta, para estar evoluído, por exemplo, no exemplo que eu citei agora, por que ele é Iori e não é Ogum? Por que Ogum não significa um planeta evoluído? Se a consciência coletiva ainda está conectada a essa vibratória? Uma pergunta, né? Pô, mas Ogum é ruim? Não, não é nada disso. Esqueça esse dualismo. Porque os orixás são modelos do Pai. Ogum é um modelo de convocação. Iori é um modelo de... É a nossa sintonia com o Pai.
É a nossa sintonia com o absoluto que determina a fase que tu está. Então não é que a fase de Ogum é uma fase menor do pai. Não é isso. Mas é o arquétipo dela, é o modelo dela, é o modelo de convocação. Convocação a gente já era para estar uma oitava acima. Iori é um arquétipo de pureza do próprio pai. Se a nossa consciência coletiva, se a nossa consciência planetária estivesse sintonizada com a pureza, com esse arquétipo, com esse modelo do pai, nós estaríamos muito mais avançados. Dinheiro não existiria mais, indústrias poluentes, carros, não existia mais nada. Todo mundo voltado ao natural, bicho, que isso? Grandes cidades, grandes metrópoles, pessoas cada vez mais loucas vivendo em cidade. Materialidade. Materialidade direta, dinheiro, isso aí não existe. Roupa, todo mundo nu. É carro de tijolo. O golpe está sempre evoluindo. Tô brincando. Chega o dia 10 do mês, o dinheiro já não existe mais. Já não existe mais, é uma loucura. Tá, gente? Muito obrigado a todos. Saravá fraterno, muito axé. Vamos ajudar nas cadeiras. Vamos relaxar um pouquinho, vamos fazer nosso tai chi, tá bom? Saravá a todos, muito axé.